3 pilares para você estruturar a sua agência de marketing. Esse é um vídeo com oferecimento do software de marketing 21 Live, um software que muda o jogo de qualquer agência de marketing. E o Weber vai começar aí mandando bala. Gerão, esse é é uma coisa super legal da gente falar, trazer aqui os 3 pilares. E assim, o primeiro pilar, quando a gente tava discutindo essa questão de, o que a gente vai trazer pro pessoal, como que a gente vai fazer, a gente pensou muito na questão de, por exemplo, assim, em que momento que você tá na agência e de repente trazer pra você algo. Então, pra você que tá começando, pra você que já tem 10, 20, 30 funcionários, talvez aí, né, se você é maior do que isso, talvez não, mas assim, a gente quer trazer esses pilares que o primeiro é trabalhar por squad. Esse é o primeiro pilar. E por que eu tô dando essa volta toda pra comentar com vocês? É porque, assim, a importância de você trabalhar por squad. Porque muitas vezes quando você é pequeno, você, às vezes, o que é um squad? O squad é um atendimento ali, é um cara de criação e é muitas vezes um redator. Se quiser colocar os mídias sociais dentro aí, a gente pode colocar, beleza. E por que a gente tá falando pra você trabalhar por squad? Porque se você entender isso, por exemplo, assim, que dentro da sua empresa isso é uma mini empresa, que é um squad, quantos clientes esse núcleo consegue atender? Esse que é a chave, né, Jairo? Da pessoa entender, por exemplo, assim, com um atendimento, um criativo e um redator, quantos clientes eu consigo atender? Para eu dobrar de tamanho, para eu aumentar a minha carteira de clientes, para o trabalho que eu ofereço, o que mais eu vou construir? Ou quantos clientes eu preciso construir? Ou quantas pessoas precisa contratar? Ou quantas pessoas precisa contratar. Então, quando você já começa estruturando a sua agência por squad, por você já pensar nesse formato, que é um pilar super importante, lá na frente, quando você tiver 10, 20, 30, 40, 50, vai ficar muito mais fácil. E um ponto, assim, Jairo, talvez principal, é que muitas vezes você pode criar os squads. Então, por exemplo, você tem o squad que atende esse cliente junto da criação, e você pode transformar squads que vão dar suporte a esse outro squad. Então, por exemplo, você não quer colocar um redator por squad, então você monta um núcleo de redação, um squad de redação que vai prestar serviço para esses outros squads. E tudo isso vai se conversar. Então, às vezes, eu tenho aqui uma pessoa de mídias sociais, mas ela só para esse squad não dá. Ela não vai conseguir ali, vai sobrar tempo. Então, quantos clientes a mais ela consegue? E aí você consegue, cara, balizar, você consegue mensurar, você consegue ter, cara, tem inúmeras vantagens, até mesmo para você saber o próximo passo. Se eu for pegar esse cliente vai me demandar quanto de squad eu vou ter que investir, o que mais vai impactar, e isso a sua agência vai já começar organizada, e lá na frente com certeza isso vai ser um sucesso. Exato, cara, vai ficar muito mais fácil fazer a gestão aí da sua agência e você vai evitar milhares de pesadelos. Esse foi o primeiro pilar, é super importante. E o segundo pilar, baseado no primeiro, de formatar a sua agência por squads, é você de fato monitorar todas as horas dos squads e as horas que os clientes demandam da sua agência. Serviço é hora, não se esqueçam disso, tá? Você pode formatar produtos para sua agência, você pode, enfim, vender. A forma como você vai vender é independente da sua agência, da sua criatividade, mas tudo isso tá baseado em horas de trabalho. Então a hora é o KPI mais importante. Você tem que saber se o squad, né, quantas horas aquele squad produz, quantas horas aquele cliente demanda da sua agência, justamente, né, Ber, para você saber se aquele cliente é um cliente saudável ou não. Às vezes você tem um relacionamento super legal, não tem nenhum problema com aquele cliente, roda super legal, tem um fee e tal. Só que a hora que você vai metrificar isso, ele é um cliente que te dá prejuízo muitas vezes. Porque se você balizar hora de atendimento, hora de criação, hora de redação, as horas que esse cliente consome dentro da sua agência, você vai ver se esse contrato é saudável ou não. Então às vezes você está aumentando o faturamento, mas você está perdendo dinheiro porque as horas estão escorrendo, eles estão consumindo muitas horas, certo? E para isso a gente tem o 21 Live, que é um software super importante que muda de fato o jogo da agência para você poder aí controlar e monitorar essa questão das horas. Prestem muita atenção, é um exercício que eu e o Weber já fizemos várias vezes e mudou o nosso próprio game, mudou o nosso jogo. A gente ficou muito mais profissional quando a gente pegou a nossa carteira de clientes, olhou para ela com muito carinho e viu quais eram os melhores clientes no sentido de, esse contrato é saudável, esse contrato tá com a luz amarela, tem problema, precisa ser ajustado. E aí você convida o seu cliente para conversar, mostra para ele a situação, porque você tem que prezar pela sua qualidade de entrega, né? É a condição sine qua non para você existir, é ter uma entrega de qualidade, e para você ter uma entrega de qualidade você precisa de uma organização e você precisa de tempo.
Exatamente, cara. E para completar essa questão das horas, elas são muito importantes, principalmente pela questão do monitoramento mesmo, né? Então, tanto, por exemplo, se você falar, que nem o Jairo deu algumas coisas, sua criatividade na hora de vender um serviço, um produto, né? Por exemplo, cara, você vai vender um pack de 8 posts, mas quanto tempo demora 8 posts, né? E não que, teoricamente, o post tenha que... Cada post tem que durar uma hora, mas qual que é a média? Como que o teu time criativo está desempenhando? Como que a relação da criação com o atendimento e com o próprio cliente em termos de velocidade de entrega? Então isso tudo você consegue ali, cara, e você consegue... É bem cirúrgico, né, Jair? É bem cirúrgico, você consegue saber exatamente cada ponto e aí você consegue saber se precisa contratar, se não precisa, se a sua agência está muito enxuta, se ela tá, aqui não tá mais, eu tenho que colocar mais uma pessoa, tem que aumentar esse squad. Esse cliente que ele vai entrar aqui, cara, não dá para ele entrar, porque para ele entrar eu vou ter que contratar um outro squad e o outro squad vai ficar muito mais caro, então aquele não saudável, né? Exato, aquele cara. não palpado em dados, palpado em números, esse não é o melhor não. Então tem muita coisa que você precisa balizar. Então assim, você é dono de uma agência, você tá aí, cara, separar por squad, controlar a hora, é duas coisas principais que com certeza vai alavancar o seu negócio. Total. E Eber, só pra complementar, cara, mesmo que você não seja proprietário de uma agência, mas que você trabalhe numa agência, proponha isso para a direção, para os donos e para os proprietários, enfim, porque isso é o coração. Vocês precisam de fato monitorar as horas, seja do time, seja do cliente, para poder avaliar contratos saudáveis e poder melhorar aí, ser mais criativo para as entregas serem muito melhores, cara. E já indo para nosso terceiro pilar, um pilar super importante que talvez aí para você seja chover no molhado, mas talvez não. Mas é o seguinte, cara, dentro de uma agência você não discute pessoas, você discute processos. Esse ponto, ele é um desafio talvez para todos os negócios, mas principalmente dentro de uma agência, você precisa ter processos e procedimentos. O que isso significa? Significa que se você definiu como esse briefing tem que chegar para a sua criação, ou para o seu planejamento, ou para a equipe de mídias sociais, esse briefing foi definido com 3, 4, 5 itens e tem que ser os 5 itens preenchidos. Então, quando alguém for cobrar alguém, quando alguém for manter o nível de qualidade da sua empresa, ela não vai cobrar a pessoa, ela vai cobrar o processo. A gente sentiu na pele uma grande diferença quando a gente conseguiu implantar isso. E é um exercício diário, não é? Todo dia tem que falar de processo, todo dia tem que falar de procedimento, toda reunião tem que revisar procedimento. O procedimento ele não pode ser uma pedra, ou seja, ele tem que mudar o tempo inteiro, então tem que trocar. Nada está escrito em pedra, que é eterno. Fez um procedimento. Organismo vivo, é um organismo vivo. E entender essa dinâmica e mudar o tempo inteiro. Muitas vezes já aconteceu de trazer um colaborador de fora e aquele colaborador ele chega com uma ideia revolucionária que não sei o que lá, e aí você olha pro procedimento, não dá certo para encaixar naquele procedimento, mas alguma coisa que ele trouxe, você muda o processo e esse processo ele fica muito mais ágil. Quando a gente tá falando de procedimento e processo, a gente não tá falando de engessar. Esse que também é outro ponto muito importante, né, Jair? Exatamente. Porque quando às vezes a gente traz isso e aí o pessoal fala, não, vai ficar muito uma agência, tem que ser cool, tem que ser criativa. Exatamente, ela tem que ser criativa na hora que tem que ser criativa. Mas para que esse briefing chegue até a criação, naquele verdadeiro telefone sem fio, né? Exato, que é o do cliente pro atendimento, para planejamento, para redação, para não sei o que lá, até chegar lá na obra final, existe um telefone sem fio aí, você precisa organizar para diminuir os ruídos. Então, processos e procedimentos é uma das coisas que importam e muito. Então, se você tiver aí esses 3 pilares, né, Jairo? Se você organizar a sua agência desde o começo, para ali você trabalhar por squad, sabendo você organizar os seus produtos por hora, e se você criar os processos e procedimento, você já vai crescer de uma forma estruturada e o seu futuro será brilhante, cara. Com certeza, cara. E uma das maiores reclamações que os clientes em geral têm não são relacionadas à criação, são relacionadas ao atendimento e à organização da agência. Com certeza que você está assistindo esse vídeo com o maior carinho e muito obrigado pela sua audiência, você vai saber, já sentiu alguma reclamação, já ouviu alguma coisa nesse sentido, né? O atendimento ou a organização da agência que às vezes prejudicam o contrato. E com esses 3 pilares, você vai ser feliz para sempre. É isso aí, esse foi o Dicas para a Agência aqui do Pizza com Marketing. A gente vê vocês no próximo vídeo. Valeu. Valeu.